Bom, então a gente vai apresentar hoje sobre os movimentos sociais e o que a gente escolheu foi o movimento hippie. Então a gente vai falar um pouco sobre os lados do movimento hippie na sociedade e no mundo em geral. A problematização do nosso trabalho é contrastar o movimento hippie já previamente conhecido pelos seus estereótipos ou então pela herança na moda, em livros, séries, ideologias, com o lado do movimento hippie, a face oculta do movimento hippie, que é aquilo que ninguém fala, são as consequências negativas ou então trazidas por benefícios, mas que fazem efeito na sociedade. Bom, então o objetivo do nosso trabalho é apresentar, o que foi o movimento hippie e mostrar o que aconteceu nele, trazer um pouco dos pontos positivos e também dos pontos negativos desse movimento, e também trazer esses aspectos de importância e as influências que eles geraram na sociedade da época. A gente escolheu esse tema porque muita gente pode pensar que os hippies foram 100% bons, mas na verdade, como qualquer coisa, eles tiveram seu lado ruim, só que as consequências desse lado ruim permanecem na sociedade até hoje. Então, por exemplo, a liberdade sem limite que eles defendiam tiveram muitas consequências negativas, que o grupo vai falar mais pra frente, e entender a permanência dessas mudanças é fundamental para entender a nossa sociedade atual. Para o marco teórico, escolhemos o livro Arembep, Aldeia do Mundo, Sonho, Aventura e História do Movimento Hippie, da Cláudia Diniz, que foi a primeira vez a aldeia atraída pela história da contracultura, e iniciou o projeto do livro com o objetivo de eternizar esse lugar mágico e mítico que ainda atrai muitas pessoas. Também escolhemos o filósofo Voltaire, onde Evelyn Beatriz Hall escreveu uma biografia do filósofo, ilustrando os pensamentos dele. Sendo um desses, posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Assim, tendo uma ligação direta com a liberdade de expressão, que é um dos ideais do movimento hippie. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico que deu origem ao movimento hippie. Basicamente, esse movimento começou nos Estados Unidos, nos anos 60, na década de 60, em um período que estava ocorrendo a Guerra Fria, e especialmente a Guerra do Vietnã, que tinha muita tensão política, e a população tinha muito medo dos conflitos nucleares, e fora a forte influência do capitalismo norte-americano. E durante essa Guerra do Vietnã, muita gente dos Estados Unidos e depois ao redor do mundo começou a questionar a participação dos Estados Unidos no conflito, né? E também os valores da própria sociedade. E dentro desse clima de contestação e dúvidas sobre os valores, surgiu o movimento hippie, que foi basicamente uma reação contra os valores capitalistas e também consumistas. Defendendo um estilo de vida mais simples e libertário, comunitário. E muitas das ideias hippies foram inspiradas na resistência não violenta de Mahatma Gandhi. Por isso, os slogans deles como Make Love Not War e Peace and Love e também Flower Power ficaram tão conhecidos que reforçam a ideia de paz e rejeição à violência. Só um parênteses aqui, o Flower Power é tipo o poder das flores, né, tradução. Que ele significa essa coisa de, tipo, ao invés de armas, violência, optar pela paz, pelo diálogo, pela rejeição da violência mesmo. E os hippies, eles criticavam vários aspectos da sociedade da época, como o consumismo, a sociedade industrializada, a hierarquia e o próprio autoritarismo também, tanto quanto o capitalismo e o comunismo. Enfim, as guerras as guerras brutais que estavam ocorrendo na época. E, brevemente, no Brasil, o movimento hippie, ele chegou aqui, mas em outro contexto, que foi dentro da ditadura militar. Então, acabou se conectando por esse desejo de romper padrões, e também influenciou muito na moda e nas artes, que acabou ganhando as suas próprias características dentro da realidade brasileira. Bom, então sobre como esse movimento tomou forma, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o que é importante frisar é que nos Estados Unidos foi a origem, a raiz de tudo do movimento hippie, e no Brasil eles pegaram essa essência, essa estética, e eles reinventaram para usar como crítica para a ditadura militar.
esse uso das roupas coloridas, os cabelos longos, eles pegaram mais dos Estados Unidos, do movimento hippie, mas não quer dizer que teve em si um movimento hippie no Brasil, porque pela época também, os militares, a censura, era um contexto social muito diferente comparado com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos teve a Guerra do Vietnã, que teve essa virada de chave em muitos jovens, que eles decidiram criticar esse consumismo e esse negócio do American Way of Life, que era o que os beatniks já faziam, que eram tipo intelectuais, que eles escreviam livros, faziam músicas que já criticavam o que os jovens começaram a criticar depois da Guerra do Vietnã. Eles faziam protestos contra o conservadorismo, a opressão e a guerra, enquanto, por exemplo, no Brasil eles faziam essas sátiras nas músicas, criticando e conscientizando a população. E uma coisa que é muito importante falar sobre os Estados Unidos é que eles tiveram o Festival de Woodstock, que foram os 4 jovens que vieram com essa ideia, esperando que iam ser 50 mil pessoas que iam atender, mas no fim foram 500 mil pessoas que foram, no caso, foi uma coisa muito histórica, foi um festival gigante que teve muitos nomes conhecidos do movimento hippie, como a Janis Joplin, o Jim Morrison e o Jimi Hendrix, e claro, não posso deixar de citar o John Lennon. O fim do movimento hippie nos Estados Unidos foi com a morte desses artistas, mais pela overdose, e também do John Lennon por causa do assassinato. E no Brasil teve pelo exílio de 2 artistas, como o Gilberto Gil e o Caetano Veloso, que meio que acabou com a Tropicália, e também o AI-5 acabou com a Tropicália. E mais parecido no Brasil foi o terceiro Festival de Música Popular Brasileira na Record, que teve uma coletânea de artistas da Tropicália. Bom, aqui nesse slide a gente tem algumas fotos e eu queria comentar sobre 2 delas. Uma delas é sobre o filme Hair, que ele foi escrito na época do movimento hippie, então dá para entender bem como é que era esse estopim aí desse frisson que tinha nos jovens. E ali embaixo tem o Festival de Woodstock, que eu não consegui mencionar no outro slide, mas que o slogan deles era 3 dias de paz e música. E dá para ver a quantidade de gente que tinha só ali da visão do palco mesmo. O movimento hippie, desde a sua criação nos anos 60, traz diversas reivindicações por ser um movimento contra a cultura que deixaram benefícios, deixaram marcas na sociedade que vão muito além daquele estereótipo do ser hippie, né? Que muitas vezes é retratado em filmes ou em séries, muitas vezes em enredos por aquelas personalidades que utilizam de vestimentas fluidas, que tem uma abordagem mais pacifista, que falam de uma maneira mais calma. As marcas desse movimento vão muito além disso, né? Vão na liberdade de expressão, vão na ecologia, né? No momento que o movimento vai contra o capitalismo ou então defende que a natureza deveria ser usada para a produção de produtos que se degradam na natureza ou que são recicláveis, o que a gente conhece por ecologia tem muito do que o movimento hippie trouxe. Né? O pacifismo, que é o ir contra a guerra, é o faça amor, não faça guerra, muito defendido em mobilizações de rua, muito defendido em músicas pelo movimento hippie, ainda é presente na sociedade atual. Né? A cultura psicodélica, que vai muito além daquelas estampas coloridas, que não tem um padrão, que utilizam de diversos elementos abstratos, vai muito além disso, porque é o ser psicodélico, é o ser fora do padrão, né, que ainda é achado na nossa sociedade hoje em dia. Fora isso, a igualdade de gênero, a valorização dos direitos humanos, a defesa da pauta, trazer a pauta da orientação sexual e a liberdade dessa, também é oriundo do movimento hippie, porque eles acreditavam que o Estado não deveria intervir em nenhuma parte da vida das pessoas, muito menos na escolha sexual delas. E aqui a gente pôs algumas imagens para ilustrar isso. Bom, apesar do movimento hippie apresentar uma face glamorizada de amor e paz, houveram muitas tragédias que foram pouco faladas na época pela mídia. Entre elas, o alastramento de doenças, principalmente sexualmente transmissíveis e causadas por drogas, o crescimento das violências, as seitas que estavam defendendo o assassinato, a pedofilia e também o estupro, e a romantização de viver na miséria, né, porque eles não acumulavam riquezas. Entre 1964 e 68, teve um aumento de 165% dos casos de sífilis e gonorreia no estado da Califórnia. Isso foi visto pela NBC News. E isso se deve muito ao compartilhamento de seringas, né, seringas de drogas, que estavam transmitindo as doenças pelas veias, sem as pessoas perceberem ou terem alguma ideia disso. E o uso de heroína começou a causar dependência química, prática de roubos, né? E principalmente alucinações e surtos psicóticos, né, de paranoia por conta dessas drogas e desse incentivo ao uso.
Bom, 3 exemplos das consequências da vida hippie são a morte dessas 3 pessoas causadas pela overdose de drogas aos 27 anos, né? E para mostrar mesmo a face oculta do movimento, não pode não se falar de Charles Manson, que era o líder da seita Família Manson, defensora do amor livre e de rituais satânicos. Eles inicialmente apoiavam a colheita e viver do artesanato e depois começaram a viver de pequenos furtos e roubos de carros. Uma coisa que foi marcante para esse grupo foi dia 8 de agosto de 1969, que eles invadiram a casa do cineasta Roman Polanski e acabaram matando a mulher dele, a atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses, sem nenhuma piedade, como um ritual macabro, e outras 4 pessoas que estavam lá. O documentário que tá aí no canto mostra, né, feito pela Netflix, mostra um pouco dessa problematização desse grupo. E eu preciso também citar sobre o grupo Meninos de Deus, que foi criado no Brasil em 1972 e anteriormente em Portugal por David Berg, que estava incentivando o sexo entre crianças, então a pedofilia, né, desde os 6 anos. E isso mostra como o ideal de amor livre tem que ter um limite para não gerar tantos problemas. Com isso, a gente conclui que, apesar de ter boas intenções, como pacifismo, cuidado com o meio ambiente, ele também trouxe consequências muito negativas, como o aumento do uso de drogas. Então é muito difícil dizer ao certo se o movimento foi bom ou ruim, porque se a gente falar que ele foi somente bom, a gente vai estar banalizando todas as mortes por overdose, por violência. Mas se a gente disser que ele foi apenas ruim, a gente vai estar desvalorizando todas as conquistas ambientais de menos violência no mundo que estão até hoje na sociedade.